Olá, meus amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor infinito de Nossa Senhora estejam com todos vocês nesta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Que este dia seja verdadeiramente um dia de luz para suas almas. Uma luz que dissipe todas as trevas que possam estar rondando os seus corações. Uma luz que aqueça os seus espíritos e renove as suas esperanças mais profundas. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor Jesus, neste momento sagrado de oração, queremos nos apresentar diante de Ti com corações gratos e almas sedentas da Tua presença. Agradecemos por mais um dia que nos concedeste, por mais uma oportunidade de respirar, de viver, de amar e de buscar o Teu rosto santo. Obrigado, meu Deus, pelo pão que chegou à nossa mesa, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões, pela força que nos mantém de pé, pela fé que ainda pulsa em nossos corações, mesmo quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra nós. Obrigado pelas pequenas alegrias que muitas vezes passam despercebidas, pelo sorriso de uma criança, pela gentileza de um estranho, pelo abraço apertado de quem nos ama verdadeiramente. Agradecemos, Senhor, por cada batimento do nosso coração, por cada passo que conseguimos dar, mesmo quando o caminho parece impossível de trilhar. Obrigado pelo teto que nos protege da chuva, pela cama onde podemos descansar nossos corpos cansados, pela água limpa que mata nossa sede. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, pelos anjos disfarçados de gente que apareceram nos momentos certos, pelas palavras de encorajamento que chegaram quando mais precisávamos ouvir. Pai Celestial, Tu conheces cada um dos Teus filhos que estão aqui ouvindo esta oração. Tu conheces os desertos pelos quais estamos passando, as montanhas que parecem intransponíveis diante de nós, os vales profundos onde nossas lágrimas ecoam sem resposta aparente. Tu sabes que muitos de nós estão sorrindo por fora, mas estão em pedaços por dentro. Tu vês aqueles que lutam contra a depressão, que acordam cada manhã sem saber de onde virão as forças para enfrentar mais um dia. Tu conheces as mães que choram pelos filhos que se afastaram do lar, os pais que trabalham incansavelmente, mas ainda assim não conseguem prover tudo o que a família precisa. Senhor, Tu vês o executivo que perdeu o emprego depois de 20 anos de dedicação e agora não sabe como pagar as contas do próximo mês. Tu conheces a enfermeira que trabalha 3 turnos para sustentar os filhos sozinha, que chega em casa exausta, mas ainda precisa ajudar com a lição de casa. Tu vês o jovem universitário que estuda de dia e trabalha de noite, que tem sonhos grandes, mas poucos recursos para realizá-los. Cada história, cada luta, cada lágrima derramada no silêncio do quarto é vista pelos Teus olhos misericordiosos. Diante de Ti, colocamos todas as nossas dores emocionais, Senhor. Essas feridas profundas que carregamos há tanto tempo, algumas tão antigas que já se tornaram parte de quem somos. As decepções que marcaram a nossa história, as traições que nos fizeram perder a confiança, as palavras duras que ainda ecoam em nossa mente quando tentamos dormir, os relacionamentos que terminaram de forma dolorosa, deixando cicatrizes que parecem nunca sarar completamente. As promessas quebradas, os sonhos desfeitos, as esperanças que foram pisoteadas. Pai, coloca o Teu bálsamo curativo sobre cada uma dessas feridas. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tu és o Deus que cura os corações quebrantados e restaura a alegria que parecia perdida para sempre. Sabemos, Senhor, que há pessoas ouvindo esta oração que carregam o peso da rejeição,
Foram rejeitadas pelos pais na infância, pelos colegas na escola, pelos chefes no trabalho, até mesmo por aqueles que deveriam amar incondicionalmente. Essa dor da rejeição criou feridas profundas, fez com que se sentissem inadequadas, não merecedoras de amor. Pai, cura essas feridas de rejeição. Mostra a cada uma dessas pessoas o quanto são preciosas aos teus olhos, o quanto são amadas por ti de forma incondicional. Entregamos a ti, Senhor, todos os nossos medos e ansiedades. O medo do amanhã, do que pode acontecer, do que está fora do nosso controle. A ansiedade que nos paralisa, que nos rouba o sono, que faz o nosso coração disparar sem motivo aparente. O medo de não ser suficiente, de falhar, de decepcionar aqueles que amamos. O medo da morte, da doença, da solidão, da pobreza. O medo de que os nossos filhos se percam pelo caminho, de que os nossos relacionamentos não resistam às tempestades da vida. Pai, tu disseste em tua palavra para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem os seus próprios problemas. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu estás no controle de todas as coisas. Há pessoas aqui que têm medo de sonhar novamente, que foram tão machucadas pelas decepções do passado que preferiram fechar o coração para não sofrer mais. Senhor, reacende a chama da esperança nesses corações. Mostra que vale a pena tentar mais uma vez, que vale a pena abrir o coração para o amor, que vale a pena perseguir os sonhos que tu colocaste dentro de cada um de nós. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Colocamos diante de ti, meu Deus, todas as dificuldades familiares que nos afligem. Os filhos que se rebelaram contra os valores que tentamos ensinar, que escolheram caminhos perigosos e destrutivos. Os cônjuges que se afastaram emocionalmente, que parecem ser estranhos, morando na mesma casa. Os pais idosos que precisam de cuidados especiais, que às vezes nem reconhecem mais os próprios filhos. As discussões que se prolongam, as palavras não ditas, os perdões que custam a chegar. As famílias que estão à beira da separação, os casamentos que perderam o amor, os lares onde a paz se ausentou há muito tempo. Senhor, tu vês aquela mãe que chora todas as noites pelo filho que está nas drogas, que não sabe mais onde ele está dormindo, se está vivo ou morto. Tu conheces aquele pai que trabalha 2 empregos para pagar a faculdade dos filhos e nunca recebe nenhum obrigado. Tu vês aquele casal que não conversa há meses, que dividem a mesma cama, mas vivem como estranhos. Tu conheces aquela avó que cria os netos sozinha porque os pais abandonaram as crianças. Senhor, tu és o Deus da reconciliação, o Deus que restaura relacionamentos e reconstrói pontes que pareciam destruídas para sempre. Entregamos a ti também a nossa falta de fé, Senhor. Essa incredulidade que às vezes toma conta de nós, especialmente quando as orações parecem não ser atendidas, quando os milagres demoram a chegar, quando o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que duvidamos do Teu amor, em que questionamos a Tua bondade, em que nos sentimos abandonados por Ti. Há momentos em que a fé parece tão frágil, tão pequena diante dos problemas gigantescos que enfrentamos. Aumenta a nossa fé, como pediu o pai do menino endemoninhado. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Sabemos que há pessoas aqui que passaram por situações tão difíceis que chegaram a questionar se tu realmente existes, se tu realmente te importas com o que acontece conosco. Passaram pela morte de entes queridos, por traições dolorosas, por perdas devastadoras que abalaram os alicerces da fé. Senhor, não condenes esses questionamentos, mas usa-os para fortalecer a fé dessas pessoas. Mostra a elas que até mesmo nos momentos de dúvida, tu estás presente, que até mesmo quando não conseguimos te sentir, tu nunca nos abandonas. Senhor Jesus, também colocamos diante de ti todas as nossas enfermidades físicas e espirituais.
Os corpos que doem, as doenças que não têm cura pelos métodos humanos, as limitações físicas que nos impedem de viver plenamente. Há pessoas aqui que lutam contra o câncer, que fazem quimioterapia e radioterapia, que sentem o corpo fraco, mas mantêm o espírito forte. Há aqueles que convivem com doenças crônicas, que dependem de remédios para ter qualidade de vida, que sentem dor constantemente, mas ainda assim conseguem sorrir e agradecer por mais um dia. Tu vês, Senhor, aquela senhora que luta contra a diabetes, que precisa furar o dedo várias vezes ao dia para medir a glicose. Tu conheces aquele senhor que teve um infarto e agora tem medo de fazer qualquer esforço físico. Tu vês aquela jovem que descobriu uma doença autoimune e agora precisa aprender a viver com limitações que nunca imaginou ter. Tu conheces aquela criança que nasceu com deficiência e os pais que lutam todos os dias para dar a ela a melhor qualidade de vida possível. Mas também há as enfermidades da alma, Senhor, que são ainda mais dolorosas, a amargura que corrói o coração, o ressentimento que envenena os relacionamentos, a inveja que rouba a paz, o orgulho que nos impede de pedir perdão, a ira que nos consome por dentro e destrói tudo ao nosso redor. Tu és o mesmo Jesus que curou os cegos, fez os paralíticos caminharem, ressuscitou os mortos. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão não se esgotou. Estende sobre nós as tuas mãos curadoras. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Pai Celestial, sabemos que muitos dos que ouvem esta oração enfrentam a terrível solidão. Aqueles que se sentem invisíveis no meio da multidão, que voltam para casa e não têm com quem dividir as alegrias ou as tristezas do dia. Os idosos esquecidos pelos filhos que passam dias inteiros sem receber uma visita ou uma ligação. Os jovens incompreendidos pelos pais que se sentem estranhos em sua própria família. Os viúvos que sentem falta do companheiro de uma vida inteira, que acordam pela manhã e por um instante esquecem que estão sozinhos. Tu vês, Senhor, aquela pessoa que mora sozinha e passa fins de semana inteiros sem falar com ninguém. Tu conheces aquele adolescente que se sente diferente dos colegas e não tem coragem de ser ele mesmo. Tu vês aquela mãe solteira que cria os filhos sozinha e não tem com quem dividir as preocupações e as decisões difíceis. Senhor, tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Envia anjos disfarçados de pessoas para acompanhar aqueles que se sentem sozinhos, que eles sintam a tua presença de uma forma tão real que a solidão se transforme em comunhão contigo. E as crises financeiras, Senhor, como pesam sobre os nossos ombros, as contas que se acumulam, os empregos perdidos, as oportunidades que não chegam. Os pais que não sabem como explicar aos filhos que não há dinheiro para as coisas básicas, que precisam fazer malabarismos para conseguir pagar as contas no final do mês. Os jovens que veem os sonhos se afastando por falta de recursos, que querem estudar, mas não têm condições financeiras. Tu conheces, Pai, aquela família que está com 3 meses de aluguel atrasado e tem medo de ser despejada. Tu vês aquele comerciante que está devendo para os fornecedores e não sabe como vai repor o estoque. Tu conheces aquela mãe que vai ao supermercado e precisa escolher entre comprar o remédio do filho ou a comida da semana. Tu vês aquele pai que perdeu o emprego e já faz meses que está procurando uma nova oportunidade, mas as portas parecem fechadas. Mas tu, Senhor, és o Deus da provisão. Tu alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste a botija de azeite da viúva não se esgotar durante a fome. Tu mandaste corvos alimentarem o profeta Elias no deserto. Confiamos que proverás para cada um dos teus filhos, conforme a tua vontade perfeita e no teu tempo perfeito. Abre portas de emprego, de negócios, de oportunidades. Multiplica os recursos nas mãos daqueles que confiam em ti. Agora,
Clamamos pela presença poderosa do Espírito Santo. Vem, Espírito Consolador. Vem habitar em nossos corações de uma forma nova e fresca. Sopra sobre cada um de nós o teu consolo divino. Aqueles que estão desanimados, que perderam a esperança, que não veem mais sentido na vida, recebam agora uma nova porção de esperança sobrenatural. Espírito Santo, Tu és a luz que ilumina as trevas da nossa mente, que nos mostra o caminho quando tudo parece confuso e sem direção. Espírito de Deus, vem como um vento forte que remove tudo aquilo que não serve mais em nossas vidas. Remove as mágoas antigas, os traumas não resolvidos, os padrões de pensamento negativos que nos limitam. Vem como um fogo purificador que queima tudo aquilo que não vem de Ti, que nos purifica de dentro para fora. Vem como uma chuva serôdia que traz vida nova, que faz brotar esperança onde havia desespero, alegria onde havia tristeza, força onde havia fraqueza. Liberta-nos, Espírito Santo, dos medos que nos paralisam. O medo de tentar de novo depois de ter falhado, o medo de amar novamente depois de ter sido traído, o medo de sonhar mais uma vez depois de ter visto os sonhos desmoronarem. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao passado, que nos impedem de avançar em direção ao futuro que Tu tens preparado para nós. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Espírito de Deus, pedimos cura interior para cada alma ferida. Há tantos traumas não resolvidos, tantas mágoas guardadas no fundo do coração, tanta amargura acumulada ao longo dos anos. Há pessoas aqui que foram abusadas na infância e carregam essas feridas até hoje. Há aqueles que foram abandonados pelos pais e cresceram se sentindo rejeitados e não amados. Há quem foi traído pelo cônjuge e agora tem dificuldade de confiar novamente. Tu és o único que pode chegar às camadas mais profundas da nossa alma e trazer cura completa. Restaura a alegria que foi roubada, devolve a paz que foi perdida, reconstrói a autoestima que foi destruída. Que cada pessoa que ouve esta oração possa experimentar o Teu toque transformador de uma forma real e poderosa. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Clamamos também por silêncio na alma, Espírito Santo. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de vozes que gritam direções contraditórias. A mídia bombardeia com notícias ruins. A sociedade pressiona com padrões impossíveis de seguir. Até mesmo pessoas próximas a nós, às vezes falam mais alto que a tua voz suave e mansa. Ensina-nos a aquietar o coração, a fazer silêncio interior para que possamos ouvir claramente o que Tu queres nos dizer, que no meio da tempestade da vida possamos encontrar aquele lugar secreto onde Tu habitas, onde há perfeita paz. Há pessoas aqui, Espírito Santo, que há muito tempo não conseguem ouvir a Tua voz porque estão com o coração cheio de ruído. Ruído de preocupações, de ansiedades, de mágoas, de ressentimentos. Limpa esse ruído, faz silêncio na alma, para que elas possam ouvir novamente a Tua voz de amor, de direção, de encorajamento. Que elas redescubram o prazer da oração, o prazer de estar na Tua presença, o prazer de comungar contigo em espírito e em verdade. Espírito Santo, derrama sobre nós uma paz profunda, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza de que somos amados incondicionalmente por Deus. Uma paz que nos permite dormir tranquilos, mesmo quando os problemas não foram resolvidos. Uma paz que nos faz sorrir, mesmo no meio das dificuldades. Uma paz que é testemunho para o mundo de que servimos a um Deus vivo e poderoso. Que essa paz se manifeste de forma tão real que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós.
E agora, com todo o amor e reverência, nos voltamos para ti, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida. Cobre-nos com o teu manto protetor, Mãe amorosa. Como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, protege-nos debaixo do teu manto maternal. Que todos os que ouvem esta oração sintam a tua presença materna, o teu cuidado, a tua intercessão poderosa diante do trono de Deus. Sabemos que tu nunca ignoras um pedido sincero, que tu sempre intercedes por nós junto ao teu Filho Jesus. Mãe Santíssima, passa à frente das nossas causas impossíveis, aqueles processos judiciais que se arrastam há anos sem solução, aquelas situações familiares que parecem sem saída, aquelas enfermidades que os médicos declaram incuráveis, aqueles relacionamentos que parecem estar mortos para sempre. Tu que disseste em Caná da Galileia, fazei tudo o que ele vos disser, intercede por nós para que Jesus realize novos milagres em nossas vidas. Que os impossíveis se tornem possíveis, que as portas fechadas se abram, que os mortos ressuscitem, que os enfermos sejam curados. Maria, tu que estiveste aos pés da cruz, que sofreste como mãe ao ver teu filho sendo crucificado, tu conheces a dor de cada mãe que sofre pelos filhos. Consola todas as mães que choram neste momento, as mães que perderam filhos para a violência urbana, para os acidentes de trânsito, para as drogas, para a morte prematura, as mães que têm filhos presos, filhos doentes, filhos que se afastaram da fé e da família. Coloca no coração dessas mães a mesma esperança que te sustentou no Calvário, a certeza de que Deus pode ressuscitar até mesmo aquilo que parece morto. Tu conheces Nossa Senhora, aquela mãe que não dorme à noites porque o filho não voltou para casa. Tu vês aquela que visita o filho na prisão todos os domingos, carregando comida e esperança. Tu conheces aquela que tem o filho internado no hospital há meses, lutando entre a vida e a morte. Tu vês aquela que perdeu o filho em um acidente e luta todos os dias para não se entregar ao desespero. Mãe, consola essas mães com o teu amor maternal. Mostra a elas que não estão sozinhas na dor. Nossa Senhora, intercede pelos pais de família que se sentem sobrecarregados com a responsabilidade de prover e proteger. Pelos pais que trabalham dia e noite para sustentar a família. Pelos pais que se sentem fracassos quando não conseguem dar aos filhos tudo o que gostariam. Pelos pais que estão desempregados e sentem o peso da responsabilidade de encontrar uma nova fonte de renda. Que esses pais encontrem em São José um modelo de paternidade responsável e em ti uma intercessora poderosa. Mãe querida, não te esqueças dos jovens que estão construindo suas vidas, tomando decisões importantes sobre profissão, relacionamentos, futuro. Guia-os para que façam escolhas sábias, que se afastem das tentações do mundo e se aproximem cada vez mais de Jesus. Protege-os das más companhias, das drogas, da violência, da promiscuidade. Que eles encontrem em ti um exemplo de pureza, de obediência à vontade de Deus, de disponibilidade total para servir. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Maria Santíssima, intercede também pelos idosos que muitas vezes se sentem esquecidos e abandonados, pelos avós que criaram filhos e netos e agora se sentem solitários, pelos idosos que estão em asilos, longe da família, carentes de carinho e atenção. Que eles sintam o teu amor maternal, que experimentem a paz de saber que são preciosos aos olhos de Deus, que seus anos de vida não foram em vão. Mãe de todos nós, intercede pelas crianças que sofrem neste mundo, pelas crianças que passam fome, que não têm onde morar, que são vítimas de violência e abuso, pelas crianças doentes que estão internadas nos hospitais, longe do conforto de casa, pelas crianças órfãs que sonham em ter uma família,
Protege essas crianças inocentes, envia anjos para cuidar delas. Toca o coração de pessoas bondosas para que se tornem instrumentos do teu amor na vida delas. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, unidos em uma só voz e com um só coração, vamos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração que resume todos os nossos pedidos e todas as nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, invocando a intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, vamos recitar com devoção a oração que o anjo Gabriel lhe dirigiu no dia da Anunciação, quando ela se tornou a Mãe do Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para glorificar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos recitar juntos esta oração de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meus amados, com o coração cheio de amor filial e de confiança total, vamos nos dirigir à nossa Mãe Celestial com esta belíssima oração que a Igreja nos ensinou. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor Jesus, ao terminarmos esta oração, sentimos os nossos corações mais leves, mais cheios de esperança e de paz. Sabemos que Tu ouviste cada palavra, cada súplica, cada lágrima que derramamos diante de Ti. Confiamos que esta quarta-feira será verdadeiramente um dia de luz para as nossas almas. Um dia em que experimentaremos a Tua presença de forma especial. Um dia em que veremos sinais concretos do Teu amor e da Tua providência em nossas vidas. Que esta luz de que falamos não seja apenas simbólica, mas real e transformadora. Que ela ilumine os caminhos escuros pelos quais temos caminhado, que ela aqueça os corações que estavam frios pela desilusão, que ela renove as esperanças que estavam quase extintas. Que cada pessoa que fez esta oração conosco possa sair deste momento de comunhão com a certeza absoluta de que não está sozinha, de que é profundamente amada por Ti, de que tem um propósito divino para cumprir nesta terra. Senhor, sabemos que muitos dos que ouvem esta oração estão passando por momentos muito difíceis. Há pessoas aqui que estão no fundo do poço, que não veem saída para os seus problemas, que perderam a esperança de dias melhores. Para essas pessoas, queremos profetizar em Teu nome, que a vitória está chegando, que a resposta está a caminho, que o milagre está sendo preparado nos céus para se manifestar na terra. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tu
És o Deus das segundas chances, o Deus dos recomeços, o Deus que faz novas todas as coisas. Mesmo quando tudo parece perdido, quando todas as portas parecem fechadas, quando todas as esperanças parecem mortas, tu tens o poder de ressuscitar, de abrir caminhos onde não há caminho, de fazer o impossível acontecer. Por isso confiamos em Ti, por isso esperamos em Ti, por isso clamamos a Ti com toda a força da nossa fé. Senhor, sabemos que Tu tens o melhor guardado para cada um de nós. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando as coisas não acontecem como esperávamos, mesmo quando temos que esperar mais do que gostaríamos, confiamos que Tu és bom e que todos os Teus planos são perfeitos. Tu vês o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmentos. Tu conheces o fim desde o princípio, enquanto nós vivemos um dia de cada vez. Por isso, entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos e dizemos: seja feita a Tua vontade. Pai Celestial, que esta oração seja como um perfume suave que sobe até o Teu trono. Que ela toque o Teu coração paternal e mova a Tua mão poderosa em favor de cada um dos Teus filhos. Que os milagres comecem a acontecer ainda hoje, que as portas se abram de forma sobrenatural, que as curas se manifestem de maneira visível, que as famílias se reconciliem através do Teu amor, que a prosperidade chegue aos lares onde há necessidade. Que cada pessoa que participou desta oração saia daqui transformada, renovada, fortalecida para enfrentar os desafios da vida. Que elas carreguem em seus corações a certeza de que são filhas amadas do Deus Altíssimo, que têm valor inestimável aos Teus olhos, que são capazes de vencer todas as batalhas porque Tu lutas por elas. Mãe Santíssima, confiamos a Ti todos os pedidos que fizemos, todas as lágrimas que derramamos, todas as esperanças que depositamos neste momento sagrado de oração. Tu que guardavas todas as coisas no Teu coração, guarda também os nossos pedidos e apresenta-os ao Teu Filho Jesus no momento certo e da maneira certa. Tu conheces as necessidades de cada um dos Teus filhos, Tu vês as urgências, Tu sabes o que é prioridade. Intercede por nós, Mãe querida, para que alcancemos as graças de que tanto precisamos. Que esta quarta-feira seja realmente um dia especial, um dia marcado pela presença de Deus, um dia em que vejamos a mão do Senhor operando em nossas vidas de forma clara e incontestável. Que seja um dia de luz para as nossas almas, um dia em que a esperança seja renovada, a fé seja fortalecida, o amor seja reavivado em nossos corações. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, antes de nos despedirmos, eu gostaria de convidá-los a fazer algo muito especial e poderoso. Nos comentários abaixo deste vídeo, escrevam com fé e com toda a força do coração esta declaração de fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não apenas escrevam mecanicamente, mas sintam a verdade profunda dessas palavras penetrando em suas almas, chegando até o mais íntimo do seu ser. O Senhor é verdadeiramente a nossa luz no meio das trevas mais densas, a nossa salvação em todos os perigos, a nossa esperança em todas as dificuldades da vida. Quando vocês escreverem essas palavras sagradas, estarão fazendo muito mais do que um simples comentário. Estarão declarando publicamente a sua fé, estarão testemunhando para o mundo inteiro que confiam em Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas. E essa declaração de fé tem poder sobrenatural, meus amados. Ela libera a ação poderosa de Deus em suas vidas. Ela quebra as fortalezas do inimigo que tentam nos derrotar. Ela abre caminho para que os milagres aconteçam de forma abundante. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Esta não é apenas uma frase de encorajamento humano, é uma declaração profética sobre o futuro brilhante de cada um de vocês. Deus realmente está preparando o melhor para a sua vida.
Pode ser que ainda não vejam sinais visíveis disso. Pode ser que as circunstâncias atuais ainda estejam muito difíceis. Mas no mundo espiritual, nos céus, Deus já está movendo todas as peças do tabuleiro cósmico para que o melhor, o mais maravilhoso, o mais surpreendente chegue até vocês no tempo perfeito dele. Que Deus derrame sobre vocês e sobre suas famílias as mais abundantes bênçãos do céu. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída. Que Ele proteja os seus sonhos mais preciosos e realize os seus projetos mais importantes. Que Ele cure todas as suas feridas e encha o seu coração de alegria transbordante. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, habite permanentemente em seu lar e que o amor maternal de Maria Santíssima os acompanhe e os proteja todos os dias de suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.